Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h41, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de quinta-feira na Prever FM. E é com satisfação que nós vamos receber aqui, por telefone, o sempre colaborador do primeiro jornal, professor Marcelo Bueno. Professor Marcelo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu também sempre gosto de participar. Professor Marcelo, essas mudanças a respeito do WhatsApp, que vai deixar de atualizar em alguns modelos de iPhone e também o fim do Skype, mais de 20 anos no Skype, é isso mesmo, professor? É, isso mesmo. Assim, o Skype, começar pelo Skype, né? O Skype é um software que teve uma importância muito grande na nossa evolução da internet, né? Foi a partir dele que a gente começou a entender esse conceito de ligar pela internet, né? E revolucionou de alguma forma, né? Antigamente a gente fazia ligação pelo telefone fixo, fazia ligação pelo celular, e o Skype trouxe essa cultura de que seria possível ligar pela internet. O próprio nome dele significa ligar os pontos do céu para fazer uma conexão. Uhum. E ele vai ter uma alteração, vai parar de funcionar, né? Teve um papel fundamental na tecnologia e agora vai parar, né? Depois de 23 anos ele para. A Microsoft comprou ele logo no começo, assim, evoluiu muito, mas depois ela investiu numa outra plataforma que é o Microsoft Teams, né? Então eu mesmo usava o meu Skype semanalmente aqui para fazer a minha aula de inglês com o meu professor. Eu tive que mudar para outra plataforma, porque a partir desse mês agora ele já nem abre, né? Mas vai deixar saudades, né, professor? Deixa, porque era uma plataforma que funcionava bem, e como sempre essas plataformas, você vai tendo seus contatos ali, você tem a sua rotina ali. Mas não vai deixar, a gente não vai perder nenhuma funcionalidade que os outros já não tenham, né? Inclusive o próprio WhatsApp aí, que a gente também já liga por ele normalmente, né? A gente teve ascensão e queda de muitos programas, muitos aplicativos mais ou menos dessa natureza, né? O MSN, antigamente, tinha o ICQ também, né? Teve essa linha também de ascensão e depois simplesmente deixar de funcionar. E o Skype era usado principalmente para reuniões profissionais, né? São fases mesmo, é bem natural. É ruim quando a gente perde uma parte da cultura também ali, né, do costume. Então, o MSN era uma forma que a gente tinha para conversar diretamente com as pessoas, e ele foi meio substituído totalmente pela rede social, né? A gente começou a falar com as pessoas via rede social de uma outra maneira. Confesso que o MSN, na minha percepção, ele tinha uma característica mais específica, assim. O Skype foi um fim até já esperado. Provavelmente nas estatísticas aí a gente já tinha pouca gente usando Skype para eles decidirem descontinuar, né? E imaginar que é o mundo inteiro, né? Mesmo que sejam poucas pessoas usando, ainda assim é um volume muito grande de armazenamento. Mas para quem não usava há um bom tempo, o que tinha de função lá? Você conseguia ligar direto para a pessoa, conseguia colocar créditos, fazer ligação internacional por ele. E também era uma sala de bate-papo ali, você podia conversar com as pessoas. Mas faz parte do ciclo da internet. As coisas vão crescendo, se popularizando e depois somem. E isso conecta também com o WhatsApp, mas isso não é tão grave no caso do WhatsApp, porque ele é um encerramento, ele para de funcionar para alguns modelos específicos, né? No caso de alguns modelos de iPhone, né, professor? No caso de alguns modelos de iPhone mais antigos. Modelos do iPhone 5S, modelos do iPhone 6, esses modelos vão perder a atualização do WhatsApp, então vão perder a possibilidade de uso. E a gente sabe que as pessoas vão trocando mesmo de celular, né? Para quem tiver o iOS, né, instalado, é o iOS 12 que vai parar de funcionar. Também um processo natural das empresas, né? É uma tentativa que você se mantenha sempre atualizado aí nos softwares mais modernos. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje no iOS 18. Então é um processo que eles fazem. Mas está cada vez ficando mais curto, né? A gente está tendo menos tempo para ficar com os aparelhos. E não é só no iPhone, né? Algumas linhas de Android também deixaram, a Galaxy deixou, alguns aparelhos deixaram de atualizar também, receber a atualização do WhatsApp, né? Eles vão também
sempre fazendo isso por conta do sistema, né? O sistema vai atualizando, vai perdendo, eles vão parando de dar manutenção em sistemas antigos, e aí eles não garantem a segurança, né? Então eles preferem realmente parar de funcionar nessas versões antigas. Acontece também até no computador, né? Se você tem um Windows, por exemplo, XP, que é aquele que a gente usou por muito tempo, eles pararam, eles não dão continuidade, eles não dão manutenção, eles querem que você pare de usar isso mesmo, né? E essa evolução da tecnologia não tem limites, quer dizer, o ano que vem pode ser que nós possamos estar entrevistando o professor Marcelo para falar a respeito de repente, um holograma. Você não precisa vir de Bauru para cá para dar entrevista, pode entrar por um holograma, talvez? Ah, com certeza. Hoje, né, principalmente que a gente viu na pandemia ali, o que evoluiu de chamada por vídeo, de trabalhar home office, né? Essas conexões estão muito mais rápidas, né? E cada vez mais pessoais. Eu já testei uma ferramenta que você grava da sua casa e projeta numa tela com uma certa profundidade, com um pouquinho de ajuste aí, um pouquinho de investimento, você consegue ter uma tela com profundidade que simula que você está até mesmo na própria redação. Então, eu acho que todas vão evoluir de alguma maneira para deixar a gente mais conectado, mais próximo e com a percepção, né, de que a gente está conectado ao vivo mesmo. Não tem atraso na voz, né, não tem queda na qualidade. Você vê, hoje a gente fala pela internet aqui de uma maneira muito tranquila, né? Raras vezes acontece uma queda. Entendi. Agora, professor, e a inteligência artificial? Sempre novidades? Você esteve recentemente fora do Brasil, inclusive, participando de congressos e tudo mais. As novidades no IA continuam acontecendo? Olha, é incrível, gente, como cada vez mais rápida. A gente precisa dedicar um tempo maior para isso, porque do ano retrasado para o ano passado foram muitas novidades. A gente falou esse ano, lá no início do ano, nesse congresso, que é um ano de testar novas ferramentas. Para você ver, o negócio já nasceu há pouco tempo, a gente se adaptou a ele tão rápido, ao uso da inteligência artificial no trabalho, que hoje a gente já está falando sobre implementação em processos, né? Então, como usar na sua empresa, como usar na sua sala de aula, como usar na sua rotina, já é uma coisa avançada, assim. Esse ano a gente está falando muito sobre agentes de IA. Para quem está ouvindo a gente e talvez não saiba ainda essa explicação, é a ferramenta de inteligência artificial, mas são micro funções executadas por ela. Então, eu posso ter uma agente de IA que analisa meu WhatsApp e pega todos os compromissos que eu tenho que fazer e coloca na minha agenda. Eu posso ter uma agente de IA que toda vez que alguém entrar em contato comigo, ela responda inicialmente por mim. Depois ela me passa os recados que aconteceram durante o dia. Então tem muita coisa nova surgindo, tem muita coisa que estava em inglês que está começando a vir para português. Tem sido um universo de descoberta, viu? E não vai ter para onde escapar logo mais, professor. A gente vai ter que aprender a conviver, lidar realmente com a inteligência artificial e ter os facilitadores que isso proporciona também. Eu acho que da nossa parte vale a pena abraçar, vale a pena testar. Esse ano também nós falamos muito, ouvi muito, né, e até falei muito sobre isso. A inteligência artificial é para a gente hoje o que a internet foi lá nos anos 2000, né? E assim como nos anos 2000 algumas pessoas falaram, mas será que vai crescer tanto? Não, é só uma onda, né? É uma coisa muito específica ali para algum grupo que gosta mais de tecnologia. E a gente viu que não foi, né? Ela realmente permeou várias áreas da sociedade, mudou muita coisa. Então, nós estamos acreditando que a inteligência artificial vai ser isso mesmo. Ela vai permear várias áreas da sociedade, vai fazer mudanças na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente produz. E aí é melhor que você saiba disso antes das novidades acontecerem, né? Professor, eu fico imaginando, em 1962, quando William Hanna e Joseph Barbera, né, criaram os Jetsons, né? Em 1962, há 63 anos atrás, que era uma família futurista, uma cidade futurista, que era uma coisa assim inimaginável, né? Essa dupla realmente
ela revolucionou. Se assistindo os desenhos de Hanna-Barbera, a gente tivesse levado a sério, a nossa evolução teria acontecido muito antes, né? A gente teria até talvez inventado coisas antes, né? Eu quero o carro que vira maleta. Eu tenho uma visão na minha cabeça que parece que eles sabiam do futuro, né? Porque Verdade. realmente quando você olha para trás um desenho tão antigo, com uma previsão tão certeira de como a gente caminharia, fala que legal que alguém conseguiu observar a humanidade dessa maneira, assim. E realmente está caminhando para o mundo assim. Algumas coisas não evoluíram tanto assim, a gente ainda não tem carro robô, né, carro voador. Aliás, tem testes de carro robô e testes de carro voador, mas ainda não está disponível para a gente. Lá no Texas esse ano a gente viu um primeiro voo de um carro drone, né, que você anda sozinho e que ele vai pelos ares. O carro autônomo sem motorista também vi várias vezes passando pela rua, inclusive está indo muito bem, assim, ele faz mais viagens que o humano, porque ele não precisa parar para descansar, né? Ele só caminha. Então tem muita coisa nova acontecendo. E a gente só espera que a evolução da nossa internet também aconteça, né? Porque independente de qual seja a bandeira, a gente continua engatinhando ainda nisso, né? Nós temos problemas com a internet, independente qual seja a operadora, professor. A gente tem dois tipos de problemas. A gente tem problemas de não estar ao alcance, nem sempre ser rápida para todo mundo, nem sempre ser acessível. A internet está caminhando muito rápido para ser um direito básico para a gente, como é hoje a eletricidade, né? O certo realmente seria que todo mundo tivesse acesso à internet livre. E não é essa internet que às vezes as operadoras oferecem com plano de dados limitados. Eu não preciso ter uma internet que eu só possa usar o WhatsApp. Isso me limita muito, né? Eu preciso ter uma internet que eu tenha acesso ao mundo mesmo, né? E muitas vezes quem tem um plano pré-pago acaba tendo essa limitação da internet. Fora os problemas de comportamento na internet que a gente também precisa evoluir. Não adianta nada a gente ter tanto recurso tecnológico e ter aí adolescentes sendo puxados para a criminalidade na internet, né? As pessoas ali, igual a gente viu agora no sábado, planejando um atentado pela internet que não deu certo, né? Então, tem muita coisa que ainda nos preocupa, né? Não é um mundo de fantasia, mas... Ainda falando sobre estrutura de internet, de conexão de internet, a gente tem a fibra hoje em dia, como o Márcio falou, mesmo com toda a tecnologia que a gente possui hoje, com fibra a gente ainda sofre quedas, como o professor também falou, ainda tem problemas. Existem estudos, pesquisas para a evolução desse tipo de conexão também? Eles estão testando e apresentando as internets mais rápidas, né? O 5G, o 6G, e falaram esses dias até de 8G. A fibra era para ser realmente uma das tecnologias mais estáveis que a gente tinha, mas acontece ainda, a propaganda não se cumpriu, não. Ontem mesmo aqui no meu prédio, já recebemos um aviso que uma internet a fibra que chegou aqui recentemente estava com problema na rua. E o problema é que a fibra realmente ele é um canal óptico ali de cabo, né? Então, se alguém perfurou a rua ali errado e bateu nesse cabo, ele vai parar de funcionar. Realmente a nossa expectativa está muito no avanço das ondas sonoras, mas ainda assim, né, da transmissão ali pelo ar, né? Mas ainda assim é difícil. Hoje a gente está navegando por uma internet. A gente tem vários tipos de internet, se você for ver, né? A internet a rádio é um tipo, a internet por satélite é outro tipo, a internet por ótica. A satélite é uma que funciona em áreas remotas e funciona muito bem, mas ela não está disponível para todo mundo, ela é uma das mais caras que a gente tem. Então, estamos procurando caminhos aí, mas eu acredito que daqui uns 3 anos, 4 anos, a gente vai ter internets bem estáveis, assim. Professor Marcelo, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui no Primeiro Jornal e de vez em quando a gente vai voltar a incomodá-lo aí para trazer toda a sua informação a respeito desse mundo tecnológico indispensável que nós vivemos. Indispensável, pode contar comigo sempre para a gente falar das coisas positivas, mas também desses alertas que a gente precisa dar para o pessoal, porque nem tudo são flores, e se a gente não aprender, né? Se a gente não discutir, a gente não aprende. Verdade. E aí a gente não sabe lidar da melhor maneira. Muito obrigado, professor. Bom dia.
Bom dia, um abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.